Um dos dias mais vergonhosos da história do PT, de Lula e de toda a esquerda brasileira. Aliás, um dia que, na verdade, fechou com chave de ouro a Semana da Vergonha. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você os números e as imagens do dia que estava planejado para ser histórico. E no fim das contas foi o maior fiasco da história da esquerda brasileira. Vem comigo. Antes de entrarmos no assunto principal desse vídeo, eu preciso comentar antes brevemente algo que também é muito importante. Que Lula e o PT chamam Bolsonaro de genocida por conta da pandemia, você já está careca de saber. Até porque o presidente faz questão de repetir essa narrativa em quase todos os seus discursos até hoje. Mas talvez você não esteja lembrado de um escândalo envolvendo figuras muito conhecidas do PT, que inclusive são ministros no atual governo Lula, como é o caso de Rui Costa, ministro da Casa Civil, e também de Flávio Dino, que era ministro da Justiça até poucas semanas atrás, quando deixou o cargo para assumir o posto de ministro do STF por indicação de Lula. Em abril de 2020, pouco tempo após a chegada do vírus ao Brasil, o Consórcio Nordeste, uma entidade de colaboração entre os 9 estados do Nordeste brasileiro, fez uma compra de 300 respiradores, que totalizaram um valor de 48 milhões de reais. Só que esses respiradores nunca foram entregues. O grupo, que era presidido na época por Rui Costa, então governador da Bahia, e que tinha também como um de seus integrantes Flávio Dino, que era governador do Maranhão, fechou esse negócio com a Hempcare, que intermediaria essa compra desses equipamentos da China. Só que essa Hempcare, além de não ter muita experiência nesse mercado ainda, afinal a empresa havia sido criada 10 meses antes dessa compra, ainda era conhecida por vender produtos à base de canabidiol, maconha. A empresa não apenas não entregou os respiradores, como ainda esteve envolvida, segundo as investigações, em um esquema de desvio de dinheiro público através de pagamentos de comissões a intermediários que supostamente facilitariam o negócio. Agora, por que eu estou relembrando toda essa história que aconteceu 4 anos atrás? Porque existe um inquérito sobre isso. E esse inquérito chegou ao Supremo Tribunal Federal há 1 ano, como mostra essa matéria do Diário do Poder. Desde então, não se fala mais no assunto. De lá para cá, estiveram em julgamento no STF questões como a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, a descriminalização do aborto e, é claro, os julgamentos de vários dos participantes dos atos de 8 de janeiro. Todas essas questões urgentes, a ponto de fazer com que um inquérito sobre 48 milhões de reais de dinheiro público pagos a um equipamento que nunca foi entregue fique esperando, apenas acumulando poeira nas dependências da Suprema Corte Brasileira. E aí eu pergunto, por que não há nenhum interesse em agilizar esse inquérito? Bom, já que não sou eu quem tenho a resposta, eu vou partir para o próximo assunto, que é o verdadeiro foco desse vídeo. O último sábado, dia 23 de março, foi um dos dias mais vergonhosos da história da esquerda brasileira. Eu vou mostrar agora para você, em imagens e números, o porquê disso. Após o ato convocado por Bolsonaro na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro, os partidos e movimentos de esquerda começaram a organizar uma resposta. E essa resposta foi organizada para acontecer nesse sábado, 23 de fevereiro. Seria um dia de mobilização nacional, com atos a serem realizados em diversas capitais brasileiras, em defesa da democracia e da não anistia àqueles que eles chamam de golpistas. A convocação estava sendo feita em peso, como no site do próprio PT, por exemplo, que publicou uma matéria falando sobre o ato que aconteceria em Salvador e que teria a presença da presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann. A própria Gleisi, aliás, fez sua convocação em vídeo. Olá, pessoal, passando por aqui para lembrar que agora, no sábado, dia 23, é o nosso Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Democracia. Golpe nunca mais, sem anistia. Consulte aí na sua cidade onde será o ato. Pegue sua bandeira e vá participar. A defesa da democracia depende de nós, da nossa mobilização e da nossa força. Grande abraço. Só que o dia 23 chegou e o resultado foi provavelmente bem longe daquilo que eles esperavam. Em São Paulo, cidade que há 1 mês teve toda a extensão da Avenida Paulista preenchida por pessoas vestindo verde e amarelo no ato convocado por Bolsonaro, o ato organizado pela esquerda, resultou nisso aqui. Sim, isso aqui foi a manifestação em São Paulo. Segundo o Poder 360, que fez imagens de drone em alta resolução e contou 1 por 1 dos manifestantes, afinal a quantidade de pessoas permitiu que esse trabalho fosse feito, no horário de maior concentração estavam presentes 1.347 pessoas, sendo que entre eles ainda havia pessoas como José Dirceu. As imagens compartilhadas pelo PT e por movimentos de esquerda, obviamente, eram nos melhores ângulos possíveis para esconder que o lugar estava vazio, mas não adianta. E essa história fica ainda mais irônica se nós analisarmos o resultado do ato que estava sendo convocado há quase 30 dias, comparando a votação que Lula recebeu nos locais em que houve reunião de pessoas. Em São Paulo, capital, Lula recebeu
recebeu no primeiro turno das eleições de 2022, de acordo com o TSE, 3.276.512 votos. Eu vou considerar aqui apenas os votos do primeiro turno, porque é a fase em que os eleitores ainda têm todos os candidatos à disposição, então aqueles que votaram em Lula é porque realmente queriam votar nele. Enfim, dos mais de 3,2 milhões de eleitores, de acordo com a apuração do TSE, apenas 1.347 compareceram à manifestação convocada, dentre outros movimentos, pelo partido de Lula. Isso em São Paulo. Agora, no Nordeste, a região que Lula sempre teve uma popularidade maior, a região em que Lula venceu em todos os estados. Vamos pegar aqui o exemplo de Salvador, a cidade em que Gleisi esteve presente. De acordo com o TSE, Lula recebeu em Salvador no primeiro turno 1.022.708 votos, o que corresponde a praticamente 67% dos votos válidos. Ou seja, numa cidade como Salvador, de acordo com os dados do TSE, Lula já teria sido eleito muito tranquilamente no primeiro turno, com uma sobra muito grande. Mas no ato realizado em Salvador nesse sábado, segundo o Poder 360, que fez ali o mesmo tipo de contagem que fez lá em São Paulo, estiveram presentes no horário de maior concentração, às 16 horas e 55 minutos, 1.042 pessoas. Sim, até na cidade em que Lula teve uma ampla vantagem em relação ao segundo colocado, nem mesmo os melhores ângulos possíveis nas fotos publicadas pelo PT foram capazes de esconder o fiasco de um ato que parecia mais uma fila para uma barraquinha de cachorro-quente. Mas não se preocupe, pois houve manifestações em outras capitais também. Afinal, a mobilização era nacional. Em Brasília, cidade em que Lula recebeu no primeiro turno 649.534 votos, o ato desse sábado foi desse jeito. Na capital do meu estado, Curitiba, onde Lula recebeu no primeiro turno 348.166 votos, a mobilização foi desse tamanho aqui. Em Porto Alegre, cidade onde Lula recebeu 412.553 votos no primeiro turno, o evento teve essa quantidade de pessoas. Para ver ainda, Maria do Rosário discursando. Em Belo Horizonte, onde Lula recebeu no primeiro turno 638.002 votos, a manifestação foi assim. Em Goiânia, cidade em que Lula recebeu 262.845 votos, a melhor imagem que o PT conseguiu para publicar foi essa. E em Fortaleza, onde Lula recebeu 802.009 votos, o que faria dele já eleito no primeiro turno com 53,2% dos votos válidos, foi assim o ato desse sábado. Eu até poderia agora pegar as imagens da manifestação na Paulista no dia 25 de fevereiro para fazer uma comparação. Mas eu não vou fazer isso porque eu acho que seria muito abuso da minha parte. Eu vou pegar então apenas imagens de Jair e Michele Bolsonaro sendo recebidos na última quinta-feira, 21 de março, no Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Acre. Sim, isso aqui é uma recepção não convocada por políticos, não organizada em um aeroporto no Acre, em plena quinta-feira. E isso aqui é um ato convocado pelo Partido do Presidente da República e por outros movimentos, organizado há quase 30 dias. Mas calma que ainda tem a cereja do bolo. Segundo a Folha de São Paulo, a avaliação interna do governo Lula é de que foi um erro levar adiante manifestações sem pauta mobilizadora. Bom, eu não sei vocês, mas para mim, nas convocações feitas pelo próprio PT, estavam muito claras as pautas mobilizadoras. Enfim, o fato é que agora o governo Lula tenta tirar o corpo fora do fracasso vergonhoso que foi esse sábado, dia 23 de março. Mas não adianta. O Brasil inteiro viu o que aconteceu. O Brasil inteiro viu as convocações que estavam sendo feitas. E, na verdade, o sábado foi apenas o fechamento de uma semana vergonhosa para o governo petista. Uma semana que começou com a dissimulação de Gleisi Hoffmann e Fernando Mineiro sobre o caso que aconteceu no aeroporto de Natal, em que eles alegam terem sido agredidos, mas o vídeo gravado mostra que quem agrediu foi o deputado petista. Depois, o ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula, Silvio Costa Filho, contou aquela mentira descarada no Roda Viva de que as passagens a R$200 seria algo insano e que a população brasileira só entendeu dessa forma por conta da maneira como a imprensa colocou, sendo que tem vídeo dele falando em janeiro que o programa Voa Brasil teria passagens a R$200 inicialmente para 2 públicos. Depois, o Brasil ficou sabendo que os móveis do Alvorada foram todos encontrados, mesmo sem nunca terem sido perdidos. O fato é que a verdade veio à tona e expôs ainda mais a hipocrisia do casal presidencial que tanto acusou o ex-presidente e a ex-primeira-dama e que ainda usaram isso como pretexto para comprar móveis novos e luxuosos. Como se não bastasse, ainda nessa semana o povo brasileiro ficou sabendo que o mesmo Lula
Lula, que prometeu convictamente na campanha eleitoral que não haveria sigilo de 100 anos no seu governo, ao criticar fervorosamente os sigilos do governo Bolsonaro, na prática colocou em 2023 um número maior de informações em sigilo de 100